Hoje eu quero refletir com você no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Estamos chegando já ao final do Evangelho de Lucas. No capítulo 24 tem um texto, um relato que não foi só Lucas que escreveu, foi também o evangelista Marcos. Só que Marcos, ele escreveu esse relato em apenas 2 versículos, então ele foi muito, sintetizou muito, resumiu demais esse relato. E Lucas, ele já dá mais detalhes a respeito desse relato que eu vou te passar agora. A partir do capítulo 13, do versículo 24, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: você é o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais ocorrências? E eles então explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só, gente, eles relataram para o próprio Jesus tudo o que tinha acontecido com Jesus nos últimos dias. Então Jesus diz no versículo 25: nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que era a seu respeito contava em todas as escrituras. E quando se aproximaram da aldeia chamada Emaús, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. E quando Jesus orou para abençoar a comida, os olhos deles se abriram e reconheceram quem é que estava ali diante deles. Então Jesus desapareceu da presença deles. Esse relato, ele chama muito a minha atenção e ele fala muito ao meu coração. Sabe por quê? Era o próprio Jesus que tinha acabado de ser julgado, de ser condenado, de ser executado em Jerusalém, que estava ali caminhando depois da ressurreição. Provavelmente esse episódio aconteceu num domingo à tarde. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus estava caminhando com esses 2 discípulos, que a Bíblia só menciona o nome de um. Estava caminhando com eles, indo para Emaús, que era uma aldeia que ficava em torno de 8 a 10 quilômetros de Jerusalém. E Jesus caminhando ao lado deles, eles não reconheceram quem é que estava com eles. E que interessante isso, sabe, gente? Por que eu falo? Eu fico assim pensando, quantas vezes a gente está tão absorvido pelas nossas próprias preocupações, nossas próprias dores, nossas próprias angústias, que nós não percebemos que Jesus está caminhando ao nosso lado. Parece que as dores, as angústias, a correria do dia a dia, as preocupações, a busca pelos bens materiais, as preocupações com doenças, as preocupações com os filhos, com os pais, tudo isso faz com que a gente seja engolido por esses pensamentos, por essas tristezas e dores que muitas vezes no nosso dia a dia nós enfrentamos, e nós não percebemos o quão perto de nós Jesus está, como Ele está cuidando da gente. Ele caminhava junto com os 2 discípulos, e os 2 discípulos não tiveram a percepção de que aquele que estava com ele era o próprio Cristo. Eles não o reconheceram. Quando Jesus começou a falar com eles, falando dos profetas, das profecias que apontavam para ele, né? Eles então ficaram admirados, mas nem assim o reconheceram. Mas eles
assim mesmo, convidaram Jesus para entrar na casa deles. Eles não sabiam que era Jesus, mas eles convidaram aquele estranho para entrar na casa deles e comer o pão com eles. E quando eles se sentaram para dar graças a Deus, para orar pelo pão, agradecendo pelo pão que eles iam comer, quando Jesus deu graças, os olhos deles se abriram, tipo assim, pá, reconheceram, quem é que está aqui? É o próprio Cristo que está aqui comigo. E eu não entendia, eu não via. E aí, naquele momento que eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu da vista deles, porque a missão estava cumprida. Jesus se aproximou deles para abrir os olhos deles, para eles entenderem que as profecias sim apontavam para a morte, para a crucifixão, mas apontavam também para a ressurreição, que a morte não era a última coisa desse relato, dessa história. A morte não era o fim. Tipo, sabe, tá, vocês estão tristes porque o Messias morreu, mas a morte não é o fim, ele também ressuscitou, isso também está na profecia. E os discípulos, os dois ali, eles não conseguiam enxergar, até que Jesus se deu a conhecer a eles. Eu fico perguntando, quantas e quantas vezes Jesus está do meu lado, me livrando, me protegendo, me abraçando, me acolhendo, dando o que eu preciso para viver, e eu não reconheço a presença dele, porque meus olhos estão cegados com as preocupações, com as angústias e incertezas desta vida. Não sei se isso tem acontecido com você. Talvez sim, talvez não. Mas se você tem perdido alguma coisa dessa presença maravilhosa, preciosa, transformadora de Jesus na sua vida, abra os seus olhos. Que o Espírito Santo abra os seus olhos. Que você possa aproveitar ao máximo a companhia de Jesus com você. Porque, afinal de contas, não importa o caminho que você esteja caminhando, se você quiser, ele sempre vem caminhar ao seu lado. Que Deus abençoe muito a sua vida, fique com esse torpedo, esse conforto para o seu coração. Qual é o vale que você está passando? Qual é o vale da tristeza? Qual é o vale da sombra e da morte? Qual é a dor e angústia que você está vivenciando na sua vida? Não esqueça que Jesus está caminhando com você. Um forte abraço, um beijo no coração e amanhã eu volto com mais um torpedo aqui no meu canal. Fica com Deus e até lá.